Eu sei que eu tô meio sumido, mas eu tava fazendo coisas importantes, muito importantes. Mas isso meio que não vem ao caso. Em Jojo, como a gente já sabe, os vilões sempre passam aquela sensação imponente, passando sempre uma grandiosidade. São como uma ameaça gigantesca, do tipo que só de bater o olho você pensa, caralho, esse mano vai dar trabalho. E o Diávolo, pra mim, é o maior exemplo disso. Mesmo não sendo um vilão muito querido, a construção dele e de toda a sua personalidade reservada e o cargo alto na Passione passa toda uma atenção pra ele. E isso eu posso dizer que acontece com todos os vilões de Jojo, menos pra um em específico, o Toru. Pois é, o último grande vilão apresentado na obra, que infelizmente teve todo o destaque sugado pelo stand, que por sinal até que faz sentido. Mas será que ele é um vilão tão ruim assim como dizem? Então, meu objetivo aqui vai ser destrinchar o personagem, ver seus pontos altos e baixos, e até dizer o que eu acho que podia ter sido feito pra encaixar melhor ele na história. E já deixando claro que boa parte disso daqui também tem embasamento na minha opinião. Eu gosto demais de JoJolion, mas isso não quer dizer que eu vou ficar babando o ovo do Araki pra coisas que eu acho que poderiam ter sido melhores. Até porque, pra mim, gostar de uma obra também é enxergar os seus pontos negativos. Então, antes de começar, se inscreve aqui no canal e curte o vídeo pra me ajudar a crescer aqui no YouTube. Também tem minhas redes sociais que eu deixo sempre aqui na descrição e o Discord do canal. Se você quiser entrar pra falar sobre Jojo ou só papear, vai ser muito bem-vindo lá. Primeiramente, é importante contextualizar quem é o Toru. Esse maluco com cabelo de capacete e os ursinhos nos braços, que por sinal eu amo esse design. Eu acho que ele é um dos poucos personagens que tem cabelo cacheado, só que pra facilitar na hora do desenho, capaz que o Araki desenha ele sem textura e vira uma bola. O Toru é um humano de pedra e a mente por trás da organização Louca KK, através do seu stand que toma a forma do cirurgião-chefe. Mas eu vou falar dele mais pra frente, então segura a bola. Não essa. Ele não é um humano comum, e sim um organismo de pedra, que de forma mais resumida, são seres que ao invés de terem sua linha evolutiva com as células baseadas no carbono, eles evoluíram com base no silício, o que é algo bem interessante, já que o silício tem propriedades que faz isso parecer algo realmente possível, e eu expliquei isso bem melhor no início desse vídeo aqui, então pelo amor de Deus, dá uma olhada nele porque eu literalmente estudei química pra fazer isso. Então, falando sobre os pontos altos dele, como citei anteriormente, o stand dele. Cara, o stand dele, sem precisar fazer literalmente nada, consegue ser um dos mais fortes, usando a calamidade, um dos conceitos mais criativos da parte 8, o que torna o próprio stand e o usuário praticamente invencíveis. Basicamente, qualquer mínima vontade de atacar eles vai fazer alguma calamidade cair sobre a pessoa, se manifestando na forma de azar. Tipo você bater o dedo na quina da parede, só que de uma forma bem pior. É como se você começasse a perseguir o Toru, então você batesse o pé na parede, mas metade dele estourasse. Em outras palavras, eu diria que ele pode quebrar a física se for pra te ferrar, já que gotas de chuva conseguiram perfurar o corpo do Josuke e não causaram efeito algum nas outras pessoas. Ou seja, ele pode usar coisas que você mesmo faz ou até mesmo usar fatores externos. Além de que ataques diretos feitos da pessoa para ele são afetados pela calamidade, ocorrendo algo que vai impedir o stand de ser atingido. E isso ainda se torna ainda mais interessante quando a calamidade é demonstrada ser uma lei natural. Ela é algo que já existe na natureza e que o stand usa a seu favor. Ele é como se fosse a manifestação dessa lei, tanto que quando o Wonder of You é destruído, entre aspas, ele ainda consegue se manter e agir por conta própria, já que a calamidade é uma parte natural da lógica do mundo. E algo que também é bem genial nele é o stand ter tomado a forma do cirurgião-chefe e tomar o seu papel. Isso deixa ele carismático pra um caralho, e infelizmente até mais que o usuário. Já que além de também poder ser visto por humanos comuns, isso torna capaz do Toru poder agir nas sombras da forma que quiser. Ou seja, esse stand seria o sonho do Diávolo. Outra coisa que é um ponto muito alto nele é a aparência. Quando você olha para a aparência de todos os vilões, você sente uma presença muito forte neles. Cada um passa um certo nível de ameaça, mas agora quando você olha pro Toru, você não sabe o que esperar. Vendo assim, parece até meio deslocado. Isso, teoricamente, pode parecer algo ruim, mas eu acho muito foda você ver algo e não imaginar que aquilo é mal, que aquilo vai trazer toda a desgraça para uma história. E eu acho que ele passa uma imprevisibilidade muito forte. Se eu fosse alguém que não acompanha Jojo, eu acho que ele acabaria sendo pra mim o que teria mais destaque entre os vilões pela aparência. E agora, isso depende muito de cada um, mas eu acho o objetivo dele muito irado. Nossa, usar as Rokakas pra revolucionar a medicina? Tem até a Lokakaka 6251 que tem uma capacidade de cura incrível. Mas aí, quando você vai olhar o verdadeiro intuito, é reestruturar o poder na sociedade. Em outras palavras, os Rock Humans, por serem os detentores das Hokage... Porra! Caralho, é muito ruim ficar repetindo isso.
Basicamente, os humanos de pedra, por terem essas frutas, eles e a seus pica. E provavelmente só os ricaços que irão ter esse novo tipo de medicina, o que casa muito bem com os vilões. Um objetivo que parece algo da hora, mas quando olha mais a fundo, é na realidade algo de certa forma egoísta, o que além de tudo, mostra que ele é um cara inteligente pra cacete. Pra você ser o líder de uma organização que trata de um assunto tão sério, algo que demanda tanto conhecimento, mesmo estando atrás da fachada do seu stand, o cara claramente não é pouca coisa. E por último, o passado dele, que é algo que tinha um potencial imenso. Tá, eu vou ser sincero, é meio bizarro você conhecer uma garota quando ela era uma criança e quando ela ficar velha, você começa a namorar ela. Pelo menos esperar a coitada crescer, mesmo sendo nojento já tá melhor que muita gente conhecida. Coffee coffee. Mas por ser um conceito que acaba trazendo todo o passado de volta à tona, teria sido muito foda como uma maneira de desenvolver o vilão na história e mostrar ainda mais a personalidade dele, que querendo ou não, acabou não ficando muito caricata. Ok, agora chega a parte triste, porque apesar de todo o potencial de quando você olha o personagem a fundo, ele chega tarde demais na história, e sinceramente, eu acho que tentar justificar isso é muita forçação de barra. Primeiramente, a gente passa a história toda sem saber necessariamente quem é o vilão principal, que a princípio o Jobim era a maior jogada pra isso. Assim como os outros vilões, ele chega a aparecer ou ter citação no começo, mesmo tendo um stand criativo, mas não tão forte assim. Enquanto os capítulos lançavam, as maiorias das teorias eram de que o Jobim teria alguma evolução, mas boom, chega o Toru do nada. Ele não tem tempo pra crescer, pra mostrar melhor as camadas dele, o que faz o stand tomar toda a atenção. Mesmo o Wonder of You sendo muito poderoso e sendo ponto positivo, ele também é um ponto negativo por desaparecer com o usuário. De certa forma, o vilão foi o stand ao invés do Toru, e isso, na minha opinião, acabou ficando meio paia. Eu iria dizer que o Wonder of You farmou mais aura que ele, mas meu cérebro ainda não tá derretido nesse ponto. Os finais de Jojo realmente costumam ser bem corridos, mas depois do arco do Dr. Wu, vai tudo correndo num nível absurdo. E não necessariamente eu acho isso algo ruim. Eu até costumo dizer que enquanto a Steel Run foi uma corrida de cavalos, o final de JoJolion acaba sendo uma corrida pela nova Hokage. Porra. Mas a construção fudeu totalmente pra encaixar o Toru como vilão final. O cara spawna dentro do elevador e revela seu ex da Yasuo e ainda falando das dedadas que dava nela. E tipo, não tem muito o que falar, acaba que ele é alguém com potencial, mas um tempo de tela muito curto. O que acaba que é o maior defeito de JoJolion. Vários personagens são muito importantes, poderiam agregar à história, mas são deixados de lado. Um outro exemplo gigantesco é a Kei. Beleza, mas como isso poderia ter sido consertado? E bem, só dizer que o Toru poderia ter aparecido mais cedo na história é algo muito vago, então vocês podem discordar forte de mim. Mas eu queria que ele fosse um Jobro que acabasse revelando o vilão. Ok, eu exagerei, não necessariamente um Jobro. Mas ele aparecendo bem cedo na história e na maioria das cenas do hospital universitário teria trazido mais envolvimento pra ele. E por sinal, até mesmo foreshadow. Por exemplo, todo mundo deve lembrar daquele arco do Milagro Man com Joshu. Pra mim, a Kei deveria ter tido um arco daquele tipo pra ela. Como a gente já viu, ela ia visitar a Holly, que é a mãe dela. E mano, teria sido muito foda um arco dela no hospital e notando as incongruências de lá. Algo numa vibe meio spin-off do Rohan, vendo coisas estranhas acontecendo e parecendo mais sobrenaturais. Como por exemplo, a cena que Yasuo vê as pernas da Mitsuba só o osso e então a Kei visse coisas parecidas lá dentro e decidisse investigar. E no fim da história, acabasse pensando que ela tava maluca ou coisa assim. E nesse arco, ela poderia encontrar com Toru, que seguindo esse contexto já teria aparecido em outras ocasiões na história. E os dois juntos fariam um arco muito pica. Ainda mais considerando o final que a Kei leva. Poderia até mesmo ter algumas menções ao cirurgião-chefe. E quando isso acontecesse, rolasse algumas calamidades mais leves para passar a vibe de um arco com tema focado no sobrenatural. E que futuramente levaria a ser revelado como a organização da Louca Kaká e a calamidade do Wonder of You. Você pode pensar, pô, mas a história não teve espaço para isso. E é lógico, até porque se fosse dessa maneira, ela seguiria um rumo diferente. E que na minha opinião, ajudaria a criar um plot e que quem estivesse lendo chegaria num certo momento da história que iria ligar os pontos que viu lá atrás e explodir a cabeça. Bem, isso no caso é o que eu mudaria na história. Claro, você pode discordar e tudo mais, mas eu genuinamente acho que isso seria uma boa maneira de trazer o Toru mais cedo pra obra e desenvolver ele para um plot final melhor. Mas bem, então esse foi o vídeo. Eu espero que tenha conseguido passar bem a minha opinião sobre o Toru. Afinal, toda história tem pontos positivos e negativos. E eu tenho certeza que o Araki não iria querer que a gente ficasse babando o ovo dele pra qualquer coisa que ele faz. E também desculpa pelo sumiço, eu real tenho que melhorar isso, mas no mesmo mês que teve Silk Song, teve Hades 2. Foi difícil me segurar. Mas então, até o próximo vídeo e falou. Amo vocês.